Outras maneiras de criar movimento. Tem Deus, família. Você vê que a pessoa que utiliza desses artifícios, ela consegue gerar um movimento muito significativo. Eu faço isso pela família, vou deixar sua família mais forte. Criança, quando você está envolvendo alguma coisa de criança. Meio ambiente. Eu trabalho no bombeiro, às vezes você atende uma ocorrência que você, nossa, foi uma ocorrência de um acidente de múltiplas vítimas. Você salvou um monte de gente, não repercute nada. Agora, se você salvar um cachorrinho que estava no bueiro, nossa, vai viralizar. Por quê? Porque isso engaja demais. Então, quando você tem esses conceitos, vamos lá, Deus, família, criança, meio ambiente, você vai conseguir engajar muito mais com as pessoas. Você vê as pessoas que têm grandes resultados, aí eles utilizam muito também do quê? Do emocional. Aquelas pessoas que estão com desequilíbrio emocional, que não conseguem ter uma estabilidade, procrastina e estão abaladas, tem problemas com os pais. Então você vai ver gerar movimento utilizando muito dessa dor. Fome, né? Salvar a fome do mundo, você vai ver movimentos muito bem engajados utilizando desse artifício também. E para finalizar nossa lista dos 12, prosperidade, você vê demais, pessoas que engajam demais fazendo cursos, mentorias, treinamentos sobre prosperidade, sobre mentalidade, como prosperar. Diversão, também engaja bastante, e segurança. São esses 12 que eles fazem com que as pessoas consigam criar movimento. E aí essa é a questão. Essas coisas podem ser manipuladas, as pessoas fazem de uma maneira que para poder conectar, às vezes não é verdadeiro, as pessoas fazem de maneira que não é verdadeiro, ou às vezes a pessoa ela é verdadeira e ela só o quê? Salienta essa parte, ela apresenta essa parte um pouco mais forte, como a questão dos comportamentos dos arquétipos que a gente vai ver. A gente vai ver que existem centenas de arquétipos, mas para o marketing é utilizado 12 arquétipos, e isso aí foi baseado no livro O Herói e o Fora da Lei, e aí esses 12 arquétipos ele consegue trabalhar muito bem toda a analogia humana. Quando você direciona o seu comportamento para um arquétipo, não quer dizer que você está se desviando do que você é. Não, você só está dando enfoque para aquela direção, fazendo a comunicação ser mais assertiva daquele modo. Mesma coisa quando você for gerar movimento. Você vê que tem elementos desses 12 que estão dentro de você e você vai fazer o quê? Vai intensificar aqueles elementos para que aquela sua comunicação seja assertiva de acordo com aquilo que você quer entregar. Então esse é o primeiro elemento que a gente vai colocar na nossa mochila, que é o quê? A gente tem que definir o nosso propósito. Definir o que vai... Como que vai ser nosso propósito. O segundo passo, esse aqui é fantástico. Quem me conhece já sabe, eu falo isso direto, porque isso mudou a minha vida e mudou a vida das pessoas que estão muito próximas de mim. Porque esse é o meu propósito, né? É realmente causar essa transformação, fazer com que aquela pessoa que queira dar esse salto quântico, realizar essa transformação, tenha o caminho para poder fazer isso de uma maneira bem assertiva. Então, primeiro, e como que você vai definir o seu propósito? Olha que parada muito doida. Eu vou até mudar a câmera aqui para poder pegar bastante a linguagem corporal. Geralmente eu gosto de fazer sala desenhando. Mas pensa da seguinte maneira. Tem você. Primeira coisa, você tem que saber quem você é. A gente vai ter aula lá de personalidades, então você vai ver qual que é o seu arquétipo, você vai definir quem você é. E aí depois que você sabe quem você é, você vai definir para onde você está indo. Que é o quê? Definir o seu propósito. Depois que você sabe quem você é e para onde você está indo, você vai ver que isso é um processo que ele exige tempo para você se conhecer, saber quais são os seus vícios, como que você vai corrigir esses vícios, como que você vai transformar isso em virtudes, como que você vai identificar comportamentos que não são comportamentos positivos para onde você quer chegar, que são comportamentos que estão te fazendo mal, como que você vai trocar esses comportamentos por comportamentos positivos. Isso é se conhecer. A partir do momento que você se conheceu, qual que é o próximo passo? Saber para onde você vai, saber qual que é o seu caminho, para onde você está indo, que é definir o propósito. Depois que você definiu, sabe quem é e sabe onde está indo, você vai fazer uma rede de apoio. Que é fazer o quê? Estar bem com o seu cônjuge. Muitas pessoas, elas não se encontraram, elas não sabem quem são, nem sabem para onde estão indo, e estão esperando que o seu cônjuge resolva os seus problemas, mas não vai acontecer. Ele não vai conseguir se conectar com nenhuma pessoa. Por quê? Porque ele ainda não se encontrou. E aí ele está querendo buscar em outra pessoa que essa pessoa solucione esse problema que só ele consegue resolver. Então, primeira coisa, saiba exatamente quem você é. Se conheça. Entenda os seus comportamentos e saiba quais são os comportamentos que você precisa ter para poder passar para o próximo nível. Sabe quem você é? Sabe para onde está indo? Faz uma rede de apoio. Aí você vai conversar com seu cônjuge, mostrar para ele que ele pode contar contigo, assim como você vai precisar contar com ele. Caso você não tenha um cônjuge, esteja bem nessa posição. Não faça com que isso seja um problema para você, porque o terceiro passo seria montar um negócio. E aí você vai montar um negócio e essa lacuna não está preenchida, o que acontece? Você pode quebrar o seu negócio, porque algum aproveitador pode utilizar dessa sua fraqueza para poder te derrubar. Então, saiba quem você é, saiba para onde você está indo, cria uma rede de apoio fortalecida, que aí é onde a gente entra todo esse elemento de tribo, que é o quê? Eu tenho uma rede de apoio muito fortalecida com meu cônjuge e eu tenho amigos que estão com o mesmo propósito que eu, a mesma vibração que eu, que quando eu preciso eles me ajudam. Não estou dizendo que eles vão fazer para mim alguma coisa, mas é um conselho, é alguma coisa que segue por esse caminho, é alguma palavra de motivação. Isso é uma rede de apoio.
saiba quem você é, para onde você está indo, estabeleça uma forte rede de apoio. Depois você pensa no negócio, que é o que a gente está fazendo aqui. A gente está o quê? Montando um negócio. Então é o terceiro estágio. Depois que o teu negócio está muito bem, você fez o seu negócio virar um negócio de sucesso, aí você pensa em salvar o mundo, em ter algo que seja significativo para as outras pessoas, guiar as outras pessoas por um bom caminho. O grande problema das pessoas, elas não sabem quem são, nem sabem onde estão, mas elas estão cheias de conselho para salvar o mundo, para pegar uma outra perdida e levar uma outra pessoa perdida e levar ela para algum lugar que ela também não sabe onde é. Então você acaba vendo diversas pessoas que não sabem para onde estão indo, não sabem quem são e estão querendo guiar outras pessoas. Isso aí é a receita certa para dar tudo errado. O que eu estou querendo dizer com isso? Que quando tu definir o teu propósito, você... E aqui é onde a gente define o que é um propósito. Por quê? Quando você tem um propósito, você vai estar com esses níveis bem estabelecidos. Você vai ter um negócio que ele vai ser muito bom para você. Você montou um negócio que é bom para você, você se sente bem com aquilo. E a sua família também se sente bem com aquilo. E aí você tem terceiros, pessoas envolvidas, né? A sociedade. Eles também se sentem bem com aquilo. E aí você consegue ter um propósito, por quê? Porque você vai fazer o bem para as outras pessoas. E às vezes o seu negócio, se o seu negócio não tiver tudo isso dentro de você, é um negócio que faz bem para você, é um negócio que está fazendo bem para sua família, é um negócio que faz bem para quem está envolvido, os terceiros que estão envolvidos, seja eles fornecedores, seja eles clientes, e por consequência ainda a gente faz bem para a humanidade. Quando tu tem todo esse ciclo muito bem alinhado e ajustado, você define um propósito para sua marca. Quando você não tem um propósito, ou o seu propósito não é um propósito verdadeiro, ele é um propósito feito por inteligência artificial que você coloca lá num programa que ele vai te dar um propósito. Essa é a grande diferença de você ter um propósito verdadeiro que engaja, que as pessoas consigam ver é verdade no que ele está falando. Ele utiliza Deus para falar, mas é verdade, porque a mensagem que ele está dando é uma mensagem pura. Ele fala sobre família, mas ele fala sobre uma família estruturada. É uma coisa você falar de Deus e não viver os princípios que Deus ensinou. Outra coisa é você falar de família e ter uma família desestruturada. É você falar de meio ambiente e não cuidar dos animais. Então, quando você fala em propósito, é disso que eu estou falando. Você vai utilizar desses artifícios que eu falei para você, eu falei 12, né? Mas são 10 artifícios. Você vai utilizar desses 10 artifícios, que é Deus, família, meio ambiente, segurança, prosperidade. Você vai utilizar de tudo isso, mas de uma maneira verdadeira. E como que você vai saber se é uma maneira verdadeira? Se ele está em todos os níveis. Se ele está no teu nível pessoal, se ele está no teu nível de relacionamento ali, da tua rede de apoio, se ele está no teu nível de negócio e se ele está dentro do teu objetivo de salvar as pessoas. Então, quando você conseguiu completar tudo isso, você conseguiu alcançar um propósito realmente verdadeiro.